Boa tarde, Bahia. Está iniciando, neste momento, o programa Encontro Marcado. Esse encontro marcado hoje tem um teor todo diferente. Nós queremos focalizar o trabalho que é realizado pela Fundação Baiana de Cardiologia. Ela foi criada como uma instituição de direito privado e, como tal, teve seu instrumento reconhecido e registrado no cartório de títulos e documentos. É um marco inicial da cardiologia aqui na Bahia. Inicialmente, ela era, por exemplo, de um convênio com o Hospital Universitário Edgar Santos da Universidade. Porém, agora já com seus 22 anos, ela hoje, que foi criada como se fosse uma unidade de cardiovascular, ela passou a ser um hospital com várias unidades. E é exatamente desse trabalho que vem sendo feito com uma equipe dedicada, de referência, até, digamos, com sessões, com unidades que ainda não tinham sido realizadas e foram as primeiras que foram feitas aqui na Bahia, como a da medicina nuclear. Então, nós vamos agora adentrar para a Fundação e nós temos a ideia, desde o seu início, desde, digamos assim, do seu pronto atendimento, aonde aquelas pessoas que necessitam dessa assistência, tem 24 horas por dia, nós vamos ver como é que funciona, todos os seus requisitos, todas as suas precauções, todos os seus equipamentos, toda a sua tecnologia, tudo em benefício do paciente. Vamos então adentrar, como disse eu, aqui exatamente no edifício da Fundação Baiana de Cardiologia. Aqui está o Dr. Maurício. Bom dia, satisfação muito grande. E você vai nos apresentar toda essa beleza de assistência que é propiciada a todos os baianos. Muito obrigado. E aqui a nossa Cristiane, pela satisfação de tê-la, viu, nesse acompanhamento para nós vermos o que é que realmente é feito pela Fundação Baiana de Cardiologia. Será um prazer então apresentar a Fundação. O senhor pode nos acompanhar? Ou não. Você pode ir dizendo para onde nós vamos. Aqui é a recepção da instituição, né? Por aqui os pacientes são triados para fazer os diversos exames, principalmente o ecocardiograma e também a recepção da emergência que funciona aqui na frente, tá certo? Essa emergência funciona 24 horas por dia. Eu até já fiz essa ressalva ali, desse pronto atendimento, né? Então estamos adentrando aqui na emergência. Aqui nós temos a entrada da emergência propriamente dita, está certo? Aqui nós temos uma sala de hemodinâmica que fica bem próxima à emergência, estrategicamente. Então nós estamos aqui adentrando a emergência agora. Aqui nós temos alguns médicos plantonistas, né? A nossa emergência é toda informatizada, tá certo? Existe uma central de monitorização. Então, todos os pacientes que estão nesses diversos boxes de atendimento e de observação ficam monitorados através dessa central de monitorização. Então, o médico que fica aqui sentado, ele consegue visualizar em tempo real tudo que está acontecendo em termos de sinais vitais de cada paciente aqui da unidade. Muito bem.
São diversos blocos de atendimento e de observação. O paciente que vem à emergência, por exemplo, com a dor torácica, né, em que o eletrocardiograma inicial ele pode ser normal ou inespecífico, ele pode ficar aqui em observação, seriando o eletrocardiograma, seriando a dosagem de enzimas para ver necrose do músculo cardíaco, para o médico tomar uma decisão se o paciente vai ser liberado para casa ou se ele vai ser internado. Assim a gente consegue fazer uma triagem mais adequada, nem internar o paciente desnecessariamente, nem liberar o paciente para sua residência de uma forma inadvertida, tá certo? Então por isso que é extremamente importante ter esses boxes de observação. Isso é realmente importante e eu fiquei muito entusiasmado, Dr. Maurício, quando eu tive necessidade de uma pessoa da família que foi assistida aqui à noite, né? Não é emergência, não é urgência. Né? E tudo foi evidenciado e tudo também foi sanado, felizmente, sem grandes consequências. Que bom. Bem, e agora? Essa é uma sala aqui mais dedicada à parada cardiorrespiratória. Então, pacientes mais graves, que chegam em situação mais grave e que vão eventualmente evoluir para uma parada cardiorrespiratória, são atendidos nessa sala, que tem um carrinho de emergência, aparelho de desfibrilador, tá certo? Aparelho de ventilação mecânica artificial, né, todos os equipamentos necessários para dar o primeiro atendimento de emergência até que se disponha de um leito de UTI para que o paciente possa subir para a UTI. Muito bem. Vamos continuar aqui pela jornada, apresentando aqui uma parte da unidade da Fundação Baiana de Cardiologia, que é o pronto atendimento. Esse aqui é o setor de eco, nós dispomos de vários setores de ecocardiografia, de diversas salas. Tá? Observe que o eco está estrategicamente colocado ao lado da emergência, porque o eco é um exame que presta grande papel no diagnóstico diferencial dos pacientes com dor torácica, na avaliação de complicações mecânicas do infarto agudo do miocárdio, na avaliação do diagnóstico diferencial do paciente que chega à unidade com a dor no peito. Tá? Então é extremamente importante que o eco esteja interligado, né, à emergência para poder dar esse suporte que a emergência precisa. Muito bem. Esse elevador, qual o destino dele, doutor Maurício? Esse é um elevador mais privativo, né? Ele dá acesso ao primeiro andar, onde nós temos uma sala de hemodinâmica, tá certo? Uma sala que faz cateterismo cardíaco, faz angioplastia e dá acesso às outras unidades de internamento, enfermarias, apartamentos e a unidade coronariana. Ele vai até o quinto andar, onde se situa a unidade coronariana. Então, esse elevador ele vai sair dentro da unidade coronariana, praticamente, que fica ao lado do centro cirúrgico. Quer dizer que é uma integração perfeita. É uma, né? integração perfeita. De todos esses recursos que a Fundação tem numa emergência. Exatamente. Não é verdade? A Fundação Baiana de Cardiologia, ela é centrada em 4 pilares. Ou seja, a assistência, o ensino, a pesquisa e a extensão. Nós, no momento aqui, estamos pela primeira parte, que é a assistência, mostrando todos os seus requisitos para que se propicie um atendimento à altura das qualidades que existem aqui na Fundação Baiana de Cardiologia. Nós vamos entrar agora numa das salas de ecocardiografia. Tá? Temos um paciente aqui que está se submetendo ao exame. Vamos filmar um pouquinho. E ele gentilmente liberou a imagem. Isso é muito bom, porque muitos clientes que aqui aparecem têm, digamos assim, um conhecimento muito particularizado. E nós estamos querendo dar exatamente uma tintura de todo o que é a fundação, né? E os pacientes vão ficar também conhecendo de todo o contexto. Esse é um exame que é fundamental, né? Porque ele mostra as cardiopatias estruturais, observa se o coração está hipertrofiado, ou seja, se ele está aumentado de tamanho, né? Pelas mais diversas patologias, como hipertensão arterial, doença de Chagas, que ainda é uma doença endêmica em nosso meio, né? Avalia as patologias valvares, né? E aí ressaltando que a febre reumática ainda é uma etiologia importante também em nosso meio.
Então, é um exame realmente extremamente importante. Avalia a contração miocárdica, né, nos casos de infarto agudo do miocárdio, as sequelas que o infarto agudo do miocárdio deixa ao músculo cardíaco, a função do ventrículo esquerdo. Então, esse é um exame realmente crucial na cardiologia. E esse setor aqui de ecocardiografia é fundamental em toda a estrutura da instituição. Muito bem. Muito obrigado, viu? Felicidades aí no seu exame, tá? Um abraço. Chegamos aqui ao primeiro andar. E aqui nesse primeiro andar, doutor Maurício, o que é que o senhor conta? Nós temos aqui a sala de hemodinâmica, né, onde é feito cateterismo cardíaco e procedimentos de angioplastia coronária com implante de prótese, né, intracoronária, que são os stents. Aqui é a sala de comando da hemodinâmica e aqui dentro nós temos a sala propriamente dita, onde os exames são executados. E aqui temos o doutor... Aqui nós temos o doutor Paulo. O doutor Paulo, ele é estagiário da hemodinâmica. Ele está no primeiro ano aqui de formação para se tornar um hemodinamicista. É cardiologista já formado na instituição, né, e vai se dedicar a essa área de cardiologia intervencionista. Ele está agora começando o estágio dele aqui na hemodinâmica. Doutor Paulo, qual é a sua impressão aqui, já que o senhor já é conhecido, porque desde já teve a sua formação de cardiologista e agora fazendo essa especialidade? É uma área que é muito promissora, né? A gente está evoluindo na parte intervencionista em vários tratamentos de valvulopatias, de coronariopatias, é uma área que está em franca expansão. Então a gente espera que a gente esteja dando um bom tratamento para os pacientes nessa área intervencionista agora. Então, assim no ensino, como é um dos pilares da Fundação, o que é que o senhor sente dessa parte, desse pilar, se ele realmente traz assim uma certeza muito grande do aprendizado? Com certeza. O crescimento na cardiologia, desde que eu entrei aqui e como eu estou hoje, foi impressionante. Né, expandiu muito o meu conhecimento, me tornou um profissional preparado para atender todas as cardiopatias presentes. Então, assim, é uma coisa engrandecedora que a gente evolui bastante nos anos que a gente está presente aqui na Fundação. Os telespectadores estão vendo, sentindo um testemunho de alguém que iniciou e hoje continua fazendo outra especialização e tendo certeza do sucesso pelo aprendizado que tem tido. O Dr. Valdemar, ele está nos apresentando aqui um CAT normal de algum paciente e ele vai ter a bondade de nos explicar para nós que estamos aqui fazendo a gravação, como vocês que estão em casa. Os objetivos mais importantes na coronariografia, no exame de cateterismo, é você tentar identificar as artérias que apresentam algum grau de obstrução. Esse aqui é um exemplo de uma paciente com cateterismo com as artérias normais, né? A gente tem aqui um outro exemplo de um outro paciente que foi admitido no hospital com quadro de infarto agudo, onde a gente conseguiu, através do cateterismo, identificar a obstrução coronária, a artéria que se encontrava obstruída, apresentando o quadro de infarto agudo do miocárdio, né? E, através do exame, a gente consegue identificar a artéria obstruída e, ao mesmo tempo, também propor um tratamento, que foi o que foi feito. Então, esse paciente foi admitido com quadro de infarto agudo e teve o seu quadro resolvido através do que a gente chama de angioplastia, que é a desobstrução da artéria através do cateterismo. É nesse que vocês põem o stent, né? Isso, exatamente. Então aqui a gente já encontra a artéria sendo tratada, um guia metálico por dentro do vaso, o balão sendo insuflado exatamente sobre o local da obstrução e, após a insuflação do balão, é feito o implante da prótese, que é o que a gente chama de stent, com então a restauração do fluxo e a normalização daquele ponto de obstrução, ou seja, com a resolução do quadro do paciente. Nós lhe agradecemos essa oportunidade
de mostrar aos clientes que aqui habitam nessa casa, vêm sempre aqui à procura, digamos assim, dos meios todos para poder trazer a sua rigidez. Eu agradeço a oportunidade. O que a gente sempre gosta de frisar é que aquele paciente que sente algum sintoma que possa sugerir algum evento coronariano, ele deve procurar algum serviço de emergência. E hoje todo serviço que dispõe uma unidade de cardiologia, ela tem que disponibilizar o atendimento 24 horas. Então a gente tem um atendimento de 24 horas não só a nível de emergência, ou seja, de atendimento ambulatorial, como também todos os serviços que circundam, que fazem parte do diagnóstico complementar de um paciente que se apresenta com dor precordial, com dor no peito. Então, desde ecocardiograma, desde exames não invasivos, até o exame mais específico, que é a situação do cateterismo cardíaco. Então, a gente tenta disponibilizar isso para o paciente às 24 horas. É o que traz uma tranquilidade. Com certeza. Pelo menos para a assistência. Né? Exatamente. Então, a gente está aqui à disposição os 24 horas por dia, 7 dias por semana, no intuito de realmente poder oferecer o melhor possível. Ok, obrigado. Bem, nós estamos encontrando aqui um grande amigo e que, quando era diretor do hospital, professor Edgar Santos, ele voltava para poder iniciar a sua luta da medicina aqui em Salvador. Então, é um prazer muito grande de poder falar com você nesse momento, assim, com essa jovialidade e tal. Me recordo bem que quando eu fui ser submetido ao cateterismo, ele estava de férias. Tivemos que aguardar uns dias quando ele voltava lá do Oriente, sei lá, de um lugar desse tipo. Diga, e aí, como é que está a luta? E você sempre aí nesse trabalho, sempre constante. O retorno a Salvador, depois da residência, foi muito importante contar com o apoio do senhor. Foi meu primeiro emprego quando eu voltei da residência em São Paulo. E foi o Dr. Luiz Moreira que assinou esse primeiro emprego e que me colocou como coordenador do Hospital Professor Edgar Santos, do Serviço de Hemodinâmica de lá. Hoje, depois de 30 anos que eu voltei de São Paulo. Não é? Quanto tempo, hein? Estou vendo que ele continua jovem, ele precisa me ensinar como é que faz isso. Pelo menos de memória. E foi muito bom esses 30 anos de volta à Bahia e funcionando na Fundação Baiana de Cardiologia 20 anos. 20 anos, desde o início dela. Não é? Temos feito um trabalho profícuo e intenso. Hoje nós não devemos nada a lugar nenhum do mundo em termos de atividade laborativa no laboratório de cateterismo. No nosso laboratório de cateterismo, nós realizamos tudo que é possível ser realizado no mundo, aqui a gente faz. Né? E as novidades que tem também a gente implementa. E implementa com rapidez. Muito bom ver o senhor aqui. E nós também. Primeiro porque esse serviço da Fundação Baiana de Cardiologia coloca a Bahia num pedestal. E como tal, que ele sempre continue assim, para o engrandecimento aqui de nosso estado. Tá bom, professor. Corta. Nós temos aqui uma paciente que está preparada para poder executar o exame. Muito bem. E nós estamos agora numa enfermaria, numa das enfermarias da instituição, tá? Essa enfermaria do 2º andar, onde nós internamos preferencialmente os pacientes que serão submetidos à cirurgia cardíaca ou os pacientes que já estão em processo de recuperação da cirurgia cardíaca após a saída da unidade de terapia intensiva. Então, o paciente faz a cirurgia cardíaca, fica na UTI aproximadamente 2 dias, desce para essa unidade, que é a unidade que eu coordeno, né? E aqui ele vai ficar até a alta hospitalar, tá certo? Nós dispomos aqui de alguns apartamentos e algumas enfermarias. Estamos aqui agora no posto de enfermagem, que é todo informatizado. Aqui nós temos acesso aos exames de laboratório online, tá certo? E a todos os exames que são feitos na instituição. Todos nós temos acesso a todos os pacientes dos diversos setores do hospital, nesses computadores. Nossa secretária Ali Simone e nossa enfermeira Ana Lécia. Aqui é uma outra unidade de internamento da instituição. Né? Nós vamos agora mostrar um dos apartamentos, né? Um dos quartos.
onde os pacientes ficam internados em recuperação das diversas patologias cardíacas. Muito bem. Pronto, doutor Maurício. Chegamos numa unidade de internamento de um apartamento. Esses são de 2 leitos, doutor Maurício, ou o outro fica para acompanhante, não? Exatamente. Né? Se o paciente tiver direito a apartamento, o paciente fica num leito, o acompanhante fica no outro. Muito bem. Certo? Um apartamento muito bom. Aliás, eu tenho conhecimento porque tive também por aqui internado naquela ocasião. Então, e a instituição tem procurado ainda melhorar ainda mais as instalações, né? A hotelaria, para dar mais conforto aos pacientes. Então, aos pouquinhos, a instituição vem aprimorando, inclusive, essa área. Né? Além de oferecer uma assistência médica adequada, né? Vem se esforçando para melhorar a capacidade de instalação dos equipamentos. doutor Maurício, o que representa isso aqui na Fundação Baiana de Cardiologia? Então, aqui nós temos a sala de emergência, onde nós já visitamos, tá certo? Onde os pacientes que procuram a instituição por alguma situação de emergência são inicialmente atendidos, tá? Aqui é o setor de ecocardiografia, que nós também já apresentamos, né, que dá suporte aos pacientes que procuram emergência, além de fazer os exames que vêm eletivamente, tá certo? Além daquela sala de hemodinâmica que nós já demonstramos no primeiro andar, a Fundação criou essa sala de hemodinâmica, anexa à emergência, aqui do lado, que nós vamos visitar agora, para dar o suporte o mais rápido possível à unidade de emergência. É válido lembrar, tá certo, que o cateterismo e a angioplastia primária, que é aquele procedimento que o Dr. Valdemar já nos demonstrou, em que dilata o local obstruído que está causando infarto, é o procedimento de escolha, não é, para a revascularização, para abrir a artéria que está ocasionando o infarto. Esse é o procedimento de primeira escolha, o padrão ouro, para a abertura da artéria coronária causadora do infarto. É superior, inclusive, ao tratamento com trombolítico, tá certo? Com menor risco para o paciente e com a maior taxa de sucesso na abertura da artéria coronária causadora do infarto. Já é um procedimento de urgência para o alívio da situação do infarto, né? Exatamente. Doutor Maurício, já estamos entrando aqui parecendo um centro cirúrgico ou coisa equivalente. Exatamente. Aqui é a sala de hemodinâmica nova que eu falei para o senhor. Essa sala foi recém-inaugurada, né, do lado da emergência, para dar esse suporte, né, aos pacientes, principalmente os pacientes que vêm da emergência. Eventualmente, os exames eletivos ou procedimentos eletivos, quando a outra sala está sendo utilizada, quando o fluxo está aumentado, então a gente pode fazer procedimentos concomitantemente, né, nas duas salas. Isso que dá um dinamismo maior, não é? Exatamente. Como é uma unidade de referência em cardiologia, o fluxo de pacientes é muito grande, então se fez necessário realmente ampliar, né, disponibilizando um outro equipamento de hemodinâmica para a instituição. Nessa sala de hemodinâmica, além dos procedimentos, né, de cateterismo e angioplastia que já foram bem demonstrados, são feitos também procedimentos na área de arritmias, como implantes de marca-passo, implante de desfibriladores e tratamento invasivo de algumas arritmias, né, como taquicardias supraventriculares, ablação por catéter de arritmias ventriculares, ablação por catéter de anomalias como a doença de Wolff-Parkinson-White. Né? Então, todo esse tratamento de arritmia invasiva também pode ser feito nessa sala de hemodinâmica. Muito bem, quer dizer que foi uma complementação muito boa, né? Uma complementação muito boa. Para que permite, inclusive, agilizar o serviço, né? Imaginemos a hipótese de que a outra sala está fazendo uma angioplastia de um paciente com a doença coronariana grave e, ao mesmo tempo, se precisa de uma outra sala para fazer um procedimento de arritmia, por exemplo, um implante de um marca-passo, né? Então, isso vai agilizar realmente a vida do paciente. Muito bem. Gostaria de complementar que a Fundação Baiana de Cardiologia também tem um corpo de cirurgião vascular muito atuante, né? E isso vem ganhando corpo ainda mais nos últimos meses, nos últimos anos, né? E essa sala também serve para dar suporte à equipe de cirurgia vascular, tanto na realização de exames diagnósticos, né, de angiografia periférica, como no tratamento percutâneo, né, dos procedimentos vasculares.
tá certo? Então, além da cardiologia, a instituição também agregou essa área de cirurgia cardiovascular, né? Porque as coisas estão muito interligadas, tá certo? Ok, muito obrigado. Doutor Maurício, gostaria que o senhor dissesse para nós que aqui parece-me que é a medicina nuclear e como está a situação dessa área tão importante aqui na cardiologia. Como o senhor bem frisou, a medicina nuclear é um dos arsenais terapêuticos fundamentais, né, na cardiologia contemporânea, tá? Porque através da medicina nuclear nós podemos avaliar quadros de isquemia miocárdica em pacientes que estão inaptos à realização do teste ergométrico, que é o exame que habitualmente é feito na triagem da isquemia miocárdica. Então, pacientes que apresentam marca-passo, pacientes com incapacidades físicas, pacientes que têm distúrbios de condução, né, no eletrocardiograma. Esses pacientes têm a interpretação do eletro dificultada, não é, na avaliação de isquemia no teste ergométrico. Nesse particular, a medicina nuclear ela tem um papel fundamental na avaliação de isquemia, além de ser um exame com acurácia um pouco superior à própria ergometria, tá? A cintilografia miocárdica ela pode ser feita com dois tipos de estresse. O estresse farmacológico, em que é utilizada uma substância que substitui o esforço fisiológico, né, naqueles pacientes que estão incapacitados de se exercitar, e pode ser feito o estresse físico, que é feito na esteira ergométrica, que vocês podem ver aqui. Então essa aqui é uma das salas onde é feito o estresse físico na esteira ergométrica, como é feito o teste ergométrico convencional. A diferença da medicina nuclear é que no pico do esforço é injetado na veia do paciente uma substância que é um radioisótopo e depois o paciente vai para a gama-câmera para avaliar a captação do radioisótopo, para ver se existe ou não isquemia no músculo cardíaco, tá certo? Então você acha que essa cintilografia seria aquele refinamento para você chegar a um diagnóstico? A cintilografia ele é um exame fundamental, porque ele dá não só informações diagnósticas, às vezes o teste ergométrico deixa dúvida se de fato o paciente tem um quadro isquêmico ou não, tá certo? Às vezes o paciente apresenta alterações eletrocardiográficas que deixam realmente margem à dúvida. A medicina nuclear, como ele alia o eletrocardiograma às alterações de perfusão, tem uma acurácia diagnóstica maior, tá certo? Então, além dessas informações diagnósticas, a medicina nuclear propicia informações prognósticas extremamente importantes. Ou seja, mesmo os pacientes portadores de doença arterial coronária, que têm uma cintilografia normal ou de baixo risco, habitualmente esses pacientes têm um bom prognóstico. Tá? Então, além da questão diagnóstica, a cintilografia, a medicina nuclear, nos traz informações prognósticas extremamente relevantes. Pelo que eu pude ler, um relatório que me foi fornecido da Fundação, parece que foi pioneirismo aqui da Fundação. Exatamente, né? Nós vamos ter a oportunidade de mostrar um dos coordenadores desse serviço de medicina nuclear, que é o Dr. Carlos Augusto, o outro é o Dr. Ximenes, né? Esses dois médicos foram os pioneiros, né, realmente na introdução da medicina nuclear ligada à cardiologia. Então são pessoas extremamente experientes e nós que trabalhamos na instituição nos sentimos muito honrados em contar com a experiência deles aqui. Eles também são formadores de opinião, né? A medicina nuclear também agrega estagiários da cardiologia, como nós vimos Paulo lá sendo incorporado no serviço de hemodinâmica. A medicina nuclear é um outro serviço da instituição, né, que tem essa capacidade de agregar residentes que se destacaram durante o seu estágio de cardiologia e que têm a vontade de seguir sua formação através dessa área de medicina nuclear, tá certo? Então quer dizer que esse setor, digamos assim, cativa ou propicia, digamos assim, uma vontade grande para que esses especialistas sejam formados. Sem dúvida nenhuma. Como ele é um setor estratégico, ele é um setor que também consegue atrair, né, uma parcela grande de médicos em formação. Obrigado.
É com prazer que eu me dirijo aos espectadores. Nós trabalhamos numa fundação ligada, obviamente, à cardiologia. As doenças do coração, como nós sabemos, é a principal causa de morte nos países desenvolvidos, assim como nos países subdesenvolvidos. E também nos países em desenvolvimento, como é o nosso caso. Por esse motivo, as avaliações cardiológicas, assim como as investigações, não só a consulta, como os exames complementares, eles têm importância muito grande em relação a isso. O nosso setor aqui, medicina nuclear, ela visa exatamente estratificar o risco que essas pessoas têm do desenvolvimento das doenças do coração e muitas vezes podendo prevenir situações de risco como morte súbita, e podendo indicar melhor, por exemplo, cirurgias de revascularização do miocárdio, angioplastias. Então, é uma avaliação extremamente funcional do coração. E o resultado que tem se obtido aqui tem sido certamente muito satisfatório, não? Sem dúvida. A Fundação, como já tem uma estrada longa nesse campo de investigação de medicina nuclear, ela realmente já prestou e vem prestando um serviço muito importante à comunidade baiana. Nós recebemos até pacientes de estados próximos, como Aracaju, Sergipe, e inclusive boa parte do interior da Bahia, né? Essas pessoas, elas são atendidas, elas são estratificadas, como eu falei, em um risco menor, um risco médio ou um risco alto de doença do coração, e o clínico que recebe esse resultado, ele pode conduzir de forma mais eficiente essa resposta clínica que ele deseja. Num relatório que eu tive a oportunidade de ler, eu pude observar que há vários convênios com prefeituras do interior, aqui com a Fundação Baiana de Cardiologia, né? Isso, exatamente. A população que nós atendemos, ela é bastante diversa, sem dúvida. Como eu falei, atende capital, atende interior do estado, e a gente tenta realmente dar a essas pessoas o que a gente tem de melhor em termos de qualidade do atendimento. Só por curiosidade, algum estado drena alguns pacientes aqui para a Fundação? O mais comum realmente é o estado de Sergipe. Esse é o estado que mais nos encaminha. Eventualmente outros, mas é muito mais eventual. Ou às vezes algum turista que, porventura, em Salvador, passa mal e acaba sendo atendido na Fundação e vem fazer um exame aqui com a gente. Muito obrigado. De nada, um prazer. Aonde estamos nós agora aqui na área da medicina nuclear? Moreira, nós vamos mostrar aqui na tela do computador o resultado final de um exame cintilográfico, que normalmente consta de duas etapas. Uma etapa que nós consideramos a etapa do repouso. Tá? Então, essa tela resume todo o estudo que o paciente fez. No caso aqui, como é tomografia, por esse motivo a gente tem todas essas imagens em sequência e na análise a gente sempre compara a imagem do repouso com a imagem do estresse. Cada corte desse é devidamente comparado. Aqui a gente vê que o material radioativo, radiofármaco, foi devidamente distribuído pelas paredes do ventrículo esquerdo, de forma homogênea nas duas fases do estudo. Isso também pode ser visto com o coração fazendo a contratilidade. E a gente observa que as paredes desse coração, elas têm uma contração normal, portanto, trata-se de um paciente que tem uma função boa e tem também, como eu mostrei anteriormente, uma perfusão normal. Meu doutor, me diga uma coisa. Esse daí, que tem a história da ejeção, daí que a fração de ejeção. Essa imagem que nós mostramos aqui, doutor Moreira. Essa imagem que está na tela é exatamente a fração de ejeção, a função global do ventrículo esquerdo, que nesse caso ela encontra-se inteiramente normal. A gente verifica que todas as paredes do ventrículo esquerdo contraem-se de forma uniforme. No caso do paciente que tem um infarto prévio, uma determinada parede estaria sem contrair, estaria parada. Agora, em seguida, nós vamos mostrar um caso de uma cintilografia alterada. Esse seria um caso de uma cintilografia normal. Vamos mostrar agora uma cintilografia que mostre uma isquemia, ou seja, que aquela região do coração não esteja recebendo sangue de forma adequada. A gente vai tentar localizar aí já um segundo exemplo para mostrar
como é um resultado cintilográfico alterado. Onde a gente deverá ver uma distribuição não tão homogênea como aquele caso. Então, quando a gente compara com aquela imagem anterior, a gente já verifica de forma mais ou menos fácil, mesmo para o leigo, de que esse coração, esta etapa, quando a gente considera aqui o repouso, quando comparada com essa imagem de cima, essa região inferior do coração, ela sofreu uma hipocaptação, ou seja, não houve fluxo nesta região inferior. Portanto, esse paciente tem uma obstrução nesta região do coração, provavelmente a coronária direita, porque a gente faz a correlação entre esta função aqui e a anatomia coronariana. Então, esse seria um caso alterado de uma isquemia que acomete diversas paredes do ventrículo esquerdo. E também, quando a gente analisa aquela outra forma que vocês viram na imagem anterior, a contratilidade desta parede, dessas paredes também já tem uma redução. Por exemplo, nessa ponta do coração ele não tem uma contração normal. Essa regiãozinha aqui também já não tem uma contratilidade preservada. E o valor dessa fração de ejeção que nós comentamos, no caso específico, estará baixa, dando ideia da gravidade da situação desse paciente. E qual seria, digamos assim, a conduta num caso desse? O cardiologista clínico, ao receber um resultado dessa magnitude, ele muito provavelmente ele vai prosseguir a investigação com estudos invasivos, no caso, deve indicar uma coronariografia e a partir daí a condução ou para uma angioplastia ou para uma intervenção cirúrgica é muito provável que ocorra num caso como esse. Okay. Obrigado. De nada. Então, nós estamos ainda dentro do setor de medicina nuclear, né? Eu falei que o estresse pode ser físico na esteira ergométrica ou estresse farmacológico. Numa situação em outra é injetado, né? Ou é injetado o radioisótopo e esse radioisótopo vai ser captado pelas diversas paredes do coração. Esse aparelhinho agora que nós estamos vendo, que é a gama câmera, é quem vai conseguir filmar a captação daquela substância do radiotraçador para mostrar aquelas imagens que o Dr. Carlos Augusto acabou de nos mostrar. Tá certo, tá bem. Então, esse é o aparelhinho que faz a filmagem, que está completando, da captação do radiotraçador, para dar aquele resultado que nós vimos anteriormente. Final, exatamente. Muito bem. Doutor Maurício, parece que agora nós estamos aqui na sala de eletrocardiograma e o que representa ainda esse serviço, essa modalidade de averiguação dos males cardíacos? Então, nós passamos por diversos setores, né, extremamente avançados da cardiologia contemporânea, como medicina nuclear, hemodinâmica, e agora estamos no eletrocardiograma, um dos exames mais básicos, porém ainda extremamente fundamental no diagnóstico das doenças cardiovasculares. Um eletrocardiograma simples, convencional, é capaz de demonstrar uma série de anormalidades, como, por exemplo, arritmias cardíacas, anomalias congênitas do coração, anomalias, inclusive, que podem levar o paciente a um risco aumentado de morte súbita, demonstrar distúrbios de condução, dos diversos ramos cardíacos, ramo direito, ramo esquerdo, direcionando para patologias específicas do coração, sinais de sobrecarga ventricular esquerda, sinais de isquemia miocárdica, e sinais de cicatrizes de infarto do miocárdio prévios, tá certo? Então, apesar de ser um exame simples, é um exame que vai existir sempre, porque é um exame que traz informações extremamente valiosas para o diagnóstico das doenças cardiovasculares. Mas, doutor Maurício, eu me lembro bem que às vezes se tinha uma ideia que o exame, embora com todos esses predicados, tinha um fato de que poderia haver um infarto e ele não apresentava naquele instante essa anomalia. É verdade, Quando o paciente se apresenta com um quadro agudo de dor torácica ou de algum outro sintoma que possa sugerir um evento coronariano agudo, como dispneia, sudorese, náuseas, um quadro que
mimetiza um quadro de uma insuficiência coronariana aguda, o eletrocardiograma ele é fundamental. Quando ele mostra uma alteração que nós chamamos de supradesnivelamento do segmento ST, isso é um autopreditor de que a artéria coronária está ocluída e precisa ser recanalizada, tá certo? Entretanto, o eletrocardiograma pode ser normal ou inespecífico numa parcela grande de pacientes que se apresentam com a suspeita de síndrome coronariana aguda, inclusive infarto do miocárdio sem o supradesnivelamento do segmento ST. Daí a necessidade de o paciente ficar naquelas salas de observação, onde os eletros vão ser seriados com intervalos pré-determinados, ao mesmo tempo que o paciente vai sofrer, né, a coleta das enzimas cardíacas, para só então nós podermos diferenciar o paciente que é de baixo risco e que vai poder ser liberado da unidade de emergência com mais tranquilidade, tá, daquele paciente que vai precisar ser internado para receber uma complementação diagnóstica e terapêutica mais aprofundada. Então, o eletrocardiograma, ele traz informações fundamentais. Entretanto, um eletrocardiograma normal ou com alterações discretas não é capaz de afastar a possibilidade de um quadro grave como um quadro de isquemia miocárdica instalada, né? Então, o médico que trabalha na emergência, ele já está familiarizado com esses dados, e ele tem essa preocupação de complementar a investigação através de eletroseriados, enzimas seriadas e através de outros métodos diagnósticos, como o ecocardiograma, o teste ergométrico, a medicina nuclear, para permitir uma estratificação de risco mais adequada do paciente. Muito obrigado. Doutor Maurício, nós estamos vendo aqui um exame de ergometria e eu queria que o senhor dissesse alguma coisa a respeito. Então, aqui é uma das salas de ergometria, né? Nós temos 3 salas de ergometria. O paciente agora está nesse momento na esteira ergométrica, se submetendo ao estresse, né? Justamente a fase de esforço, né? Esse paciente ele vai ser submetido ao esforço progressivo, né? Existem alguns protocolos de realização do esforço. O protocolo mais utilizado é o protocolo de Bruce, né? E à medida que a gente vai aumentando a carga de esforço, o paciente vai progressivamente entrando em fadiga, né? O objetivo é que o paciente consiga fazer um teste ergométrico máximo, ou seja, um teste em que ele consiga atingir a exaustão para que nós possamos ter um número maior de informação, né? Esse teste ergométrico é um exame fundamental porque ele vai avaliar a presença de isquemia miocárdica, que muitas vezes não aparece no repouso e é desmascarada durante a realização do esforço, né? Avalia a presença de arritmias cardíacas que podem ser desencadeadas pelo esforço, avaliar a capacidade funcional do paciente, ou seja, a capacidade do paciente de desenvolver uma carga de exercício, e isso a gente sabe atualmente que traz informações prognósticas importantes, mesmo nos pacientes portadores de doença cardiovascular e nos pacientes aparentemente saudáveis, tá certo? Comportamento da pressão durante o exercício. Então, realmente é um exame que traz, apesar de também ser um exame já bastante antigo, né, é um exame que traz informações fundamentais na avaliação da capacidade física, funcional e na avaliação das diversas patologias cardiovasculares. Como vocês podem observar, né, o paciente ele iniciou o exame, a velocidade da esteira e o grau de inclinação da esteira já aumentou. Em intervalos periódicos, o médico que está executando o teste ergométrico, né, questiona o paciente se ele está sentindo algum desconforto torácico, se ele já está cansado, né? Ali nós vimos, né, a monitorização eletrocardiográfica, onde nós podemos avaliar, né, online se o paciente está apresentando alterações sugestivas de isquemia, arritmias, e em intervalos periódicos o paciente tem a sua pressão arterial aferida, o comportamento da pressão arterial, também outro dado extremamente relevante na avaliação diagnóstica e prognóstica dos pacientes submetidos ao teste ergométrico. Esse é um teste que a gente pode dizer que já é um teste eficaz, porque ele já atingiu uma frequência cardíaca que nos permite uma avaliação adequada de eventuais alterações isquêmicas no eletrocardiograma.
Entretanto, como eu falei, como o paciente ainda não atingiu a exaustão, até para que nós tenhamos uma avaliação mais adequada da sua capacidade funcional, o ideal é que o teste prossiga até que o paciente atinja a sua exaustão ou apresente outras alterações, como arritmias complexas, alterações isquêmicas, distúrbios de condução significativos no eletrocardiograma, né, alterações hemodinâmicas, para que o teste possa ser interrompido. Pode falar que está tirando a pressão, né? Nesse momento, conforme eu falei, o paciente está sendo a sua pressão arterial aferida. Doutor Maurício, nós estamos agora aqui num setor onde pude perceber que há uma variedade de procedimentos e gostaria que o senhor detalhasse, por exemplo, desses procedimentos todos que pudesse ser elucidativo para os nossos telespectadores. Pronto, nós estamos agora especificamente no setor de MAPA, né? MAPA é uma sigla que significa monitorização ambulatorial da pressão arterial. É um exame que é fundamental para a confirmação do diagnóstico de hipertensão arterial. Isso porque frequentemente alguns pacientes que têm sua pressão arterial elevada no consultório, não tem a sua pressão elevada no seu ambiente próprio, na sua casa, no seu trabalho. É o que nós chamamos de síndrome do jaleco branco. A pressão sobe apenas na presença do médico. Então o MAPA tem como a finalidade fazer o diagnóstico diferencial entre a hipertensão sustentada e a hipertensão da síndrome do jaleco branco. O MAPA também é fundamental para a avaliação do controle terapêutico dos pacientes hipertensos, ou seja, avaliar se de fato o paciente, já em uso de tratamento antihipertensivo, está com sua pressão devidamente controlada, inclusive porque ele avalia a pressão arterial durante o período do sono. Sabe-se hoje que o paciente que não apresenta a queda fisiológica da pressão arterial durante o sono, ele tem mais chance de desenvolver lesões de órgãos-alvo pela hipertensão. E o MAPA é o único exame que nos permite avaliar com exatidão o comportamento da pressão arterial, não só durante a vigília, mas também durante o sono. Ou seja, é um exame que traz informações diagnósticas e prognósticas relevantes, nessa patologia que é das mais importantes da cardiologia, que é a hipertensão arterial. Muito bem. Uma paciente, inclusive, nos permitiu, gentilmente, que fizesse a filmagem da instalação do aparelho de MAPA. Muito bem. Anexo a essa sala de MAPA, nós temos aqui a sala de arritmia. Nessa sala de arritmia é feita a leitura dos exames de Holter de 24 horas ou de Holter de 48 horas. O Holter já é um outro exame também fundamental na cardiologia, porque ele permite fazer o diagnóstico de arritmias cardíacas, fazer o diagnóstico de avaliação de funcionamento de marca-passo. Alguns pacientes apresentam alterações do ritmo cardíaco que são intermitentes. Então o eletrocardiograma pode ser normal e o paciente alguns minutos depois ou horas depois apresentar batimentos cardíacos anormais, que nós chamamos genericamente de arritmias cardíacas. Existem inúmeros tipos de arritmias, cada uma delas com um tratamento e um prognóstico diferente. E o Holter permite que o paciente tenha o seu ritmo cardíaco monitorado durante 24 a 48 horas. Então, a arritmia, que muitas vezes é intermitente, ela poderá ser flagrada através da colocação do Holter, tá certo? Permite, inclusive, a correlação da queixa do paciente com o dado objetivo, que é a alteração eletrocardiográfica, tá certo? Então, é mais um exame que é fundamental na avaliação do paciente portador de cardiopatias. Tive a oportunidade de perceber, doutor Maurício, que há agora uns tratamentos invasivos para essa questão de arritmia. Isso é verdade? É verdade, Eu até mostrei lá embaixo, naquela sala de hemodinâmica, que existe a possibilidade naquela sala de hemodinâmica de fazermos procedimentos invasivos, intervencionistas de alguns tipos de arritmia. Algumas anomalias congênitas, como síndrome de Wolff-Parkinson-White, taquicardia por reentrada nodal,
A própria fibrilação atrial, que é uma arritmia de mais difícil tratamento invasivo, né? Mas a equipe daqui, que é uma equipe extremamente atuante na área de arritmia, já consegue fazer a ablação próximo às veias pulmonares, cortando, né, aquela região do circuito das arritmias que levam à fibrilação atrial. Tá? Então nós temos uma equipe de arritmia invasiva, né, que é capaz de realmente tratar diversos tipos de arritmia que não são adequadamente tratadas, né, ou que são até tratadas de forma medicamentosa, mas o tratamento invasivo permite a cura definitiva dessas arritmias e o paciente passa a não mais depender do uso contínuo de fármacos para manter o controle dos seus sintomas. Portanto, é um avanço muito grande no tratamento das arritmias. Esse aqui é um consultório de arritmia, né? Que na realidade são as alterações do ritmo do coração. E entre as coisas que se faz nesse consultório é a avaliação de marca-passos. Nós temos vários equipamentos que avaliam os marca-passos que são utilizados para arritmias com baixa frequência do coração. Então, eles precisam ser avaliados periodicamente. Nós temos aqui esse tipo de avaliação e temos aqui essa mesa que se chama mesa de tilt test, que é um exame para avaliação de síncope. Síncope é mais conhecido, né, na prática geral como desmaio. Então, indivíduos jovens que têm desmaio precisam fazer a avaliação. Um dos exames utilizados é essa marca que a gente coloca o paciente numa determinada inclinação e tem um tipo de síncope que se desencadeia por um reflexo que pode ser avaliado por esse exame. Tá? Além do mais, nós temos outros exames complementares de avaliação do ritmo do coração, monitorização eletrocardiográfica de 24 horas, estudo eletrofisiológico, então coisas mais específicas para avaliação desses problemas de ritmo do coração. São comuns, né? Tanto indivíduos jovens, que preocupa por conta disso, como indivíduos mais idosos. Isso tem indivíduos mais idosos já com doença do coração. E uma população que preocupa muito são os indivíduos jovens que não têm uma doença estrutural do coração, mas pode ter uma doença elétrica. A gente tem assistido muito, né, nos últimos tempos, indivíduos jovens que praticam esportistas, né, que jogam futebol ou outro tipo de esporte, que morrem subitamente no campo. Nós assistimos, eu acho que uns 2 anos atrás, um jogador de futebol aqui do São Paulo, né? São Caetano, lá no jogo de São Paulo. Temos visto outros indivíduos em seleções, em jogos internacionais, não só em futebol como em basquete. Então, esses indivíduos que aparentemente são os indivíduos saudáveis, que são atletas, né? De repente tem esse tipo de problema de morte súbita e a gente se preocupa muito com isso e essa população precisa ser avaliada, né, de uma maneira geral para que se evite esse tipo de problema, que é trágico, né? Que às vezes a gente diz assim, o indivíduo idoso, a gente espera que ele possa morrer, porque seria a tendência de todos nós, mas o indivíduo jovem é mais trágico a gente ver isso, né? Então é essa a ideia daqui desse setor. Tá bem. Muito obrigado pela explicação para os nossos telespectadores. Tá bom. Se tem alguma alteração do ritmo do coração, as arritmias, como eu tinha falado com você, um dos mecanismos que a gente pode ter para avaliar essa arritmia é o eletrocardiograma, que é um exame comum, que a maioria que é um exame rápido, né? E nós podemos ter esse eletrocardiograma em gravação de 24 horas, que aumenta o tempo de registro do exame e a possibilidade de detecção de problemas, né? Então a gente faz essa gravação das 24 horas, transfere isso para o programa de computador que o médico pode avaliar nas 24 horas o ritmo do coração do paciente. Quer dizer, é mais outro recurso que a gente pode utilizar para identificar os problemas e poder tratar melhor os pacientes. Essa é a ideia. Sr. Maurício, nós estamos aqui na parte de tomografia e realmente já nesse giro aqui pela Fundação, apreciando toda a sua tecnologia de equipamentos e que nos dá uma tranquilidade muito grande em saber que nós estamos resguardados nesse conceito, porque sabemos para onde correr na necessidade. E gostaria que o senhor nos desse aqui alguns comentários, ou fizesse alguns comentários nesse conceito da tomografia. A tomografia ele é um exame fundamental numa instituição complexa como a Fundação,
não é, que tem um movimento grande de cirurgia cardíaca, né, que tem uma emergência que funciona 24 horas por dia e frequentemente recebe pacientes com suspeita de acidente vascular cerebral. O acidente vascular cerebral é uma das complicações inerentes, embora não frequente, mas inerentes aos procedimentos de cirurgia de revascularização miocárdica, né, e a tomografia é fundamental no diagnóstico dessas patologias. Uma outra questão extremamente relevante da tomografia é fazer o diagnóstico diferencial dos pacientes com dor torácica, né? Então, o paciente que vem à unidade de emergência ou que vai para uma UTI com um quadro de dor torácica precisa ter o diagnóstico diferencial entre um quadro de síndrome coronariana aguda, que pode ser uma angina instável ou infarto, pode ser uma patologia aórtica aguda, que nós também chamamos de síndrome aórtica aguda, né, como aneurismas de aorta ou dissecções de aorta, e outras patologias, como por exemplo tromboembolismo pulmonar, que também cursa com dor torácica e dispneia e pode eventualmente mimetizar um quadro de infarto agudo do miocárdio. Então, esse tomógrafo permite fazer o diagnóstico diferencial dessas diversas patologias, né, que são patologias com alta morbimortalidade no paciente que se apresenta à emergência com dor torácica. Aqui nós temos só uma imagem de um paciente que acabou de fazer o exame, né? A gente não vai entrar em detalhes, mas é só para mostrar para vocês como é que essa imagem é reconstituída aqui no monitor. Meus telespectadores, cumprimos a missão que nos propusemos, mostrando um serviço de excelência de cardiovascular, a Fundação Baiana de Cardiologia. E eu espero que desse contexto vocês obtenham aqueles frutos desejados. Primeiro, da tranquilidade de uma boa assistência. Segundo, um órgão que está em condições de lhe dar um socorro quando você assim o desejar. E também a variedade de serviços que vocês têm à disposição. É lógico que às vezes a pessoa vem aqui, é cliente da fundação, mas fica muito particularizado àquele setor que o atendeu. Mas aí ele tem a gama de serviços que podem ser prestados aqui a você, digamos assim, baiano, porque na verdade ela é essencialmente técnica, essencialmente de excelência, para que você tenha a tranquilidade do seu atendimento. Muito obrigado por essa presença de vocês nos seus aparelhos de televisão como telespectadores. Um abraço e até toda quarta-feira com a nossa presença e as nossas entrevistas. Obrigado.